Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui em nossa comunidade. Primeira série do ano, posso ouvir glória a Deus? Os irmãos sabem como nós gostamos de ministrar em séries, construindo o entendimento. Deixa eu ver como é que ficou. Construindo o entendimento, fundamentando os nossos corações na verdade de Deus. E aí esse ano nós ainda não tínhamos iniciado séries, pregamos aí por 2 vezes, porém hoje nós queremos iniciar essa série com esse nome. Repita-se comigo: Práticas Cristãs. Nós queremos falar um pouco, irmãos, em alguns sermões aqui, aquilo que é fruto da vida de alguém que foi regenerado em Cristo Jesus. Nós entendemos pelas Escrituras que todo aquele que teve um encontro com Deus, ele vive em algumas práticas, alguns comportamentos que são requeridos daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e regenerados pela vida de Deus. Para nós introduzirmos isso, eu queria ler com você um texto de Tito capítulo 2. Você não precisa abrir sua Bíblia, nós já vamos abrir, mas vou pedir para o Samuel me ajudar lá. Tito 2, versículo... pode ser o 11. É mais para frente, mas vou pegar por aqui, ó. Paulo vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tá com pressa, jovem? Calma. Ele nos educa, repita-se comigo, nos educa, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14, para terminar. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então aqui Paulo, escrevendo a Tito, ele nos dá uma construção a respeito da salvação, dizendo que a graça se manifestou, ela nos salvou, mas ela nos educa, ela nos traz um comportamento, e ele vai construindo, até que no versículo 14 ele vai dizer que tudo isso é a ideia de Deus, que salvou um povo para si, que os purificou, que os regenerou, e agora esse povo vive na prática de boas obras. As práticas, as ações que nós temos fruto da fé, elas são completamente impossível desassociá-las da fé. Tiago vai desenvolver isso muito na sua carta, quando ele escreve dizendo que a fé sem obras, ela é... Nós entendemos que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Porém, as obras, elas são resultados da nossa fé. Então existem comportamentos que são esperados de todo aquele que é nascido de novo. Eu posso ouvir um amém? Alguém aqui que nasceu de novo? Alguém aqui comprado, purificado pelo sangue de Jesus? Então existem práticas que nós realizamos, e nessa série nós queremos pontuar algumas práticas, obviamente que não todas, porque senão nós iríamos muito longe, mas nós separamos algumas das práticas cristãs, e nós queremos ir desenvolvendo com os irmãos. E nessa primeira mensagem nós queremos iniciar falando da prática de... coloque lá para nós. Yeah! Repita assim comigo: cultuar. Primeira prática cristã que nós vamos desenvolver hoje aqui é o entendimento sobre a prática de cultuar. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Decidimos começar por essa, muito conectada à prática do congregar, mas hoje nós vamos focar exclusivamente nessa prática de nos reunirmos para cultuar. O culto, irmão, a reunião dos santos, ela é uma realidade que desde os primeiros séculos a igreja vive. Desde que a igreja existe, desde que ela nasceu, estamos falando de Atos 2, a igreja primitiva descrita no livro de Atos, a igreja sempre teve a prática do culto, de se reunir ao redor da presença mística de Deus. Como assim mística? Da presença invisível de Deus, por meio do Espírito. Então a igreja sempre teve essa prática de cultuar, e olhando para as Escrituras nós percebemos que essa é uma expectativa das Escrituras, de que todo aquele que nasceu de novo pratique o culto, se reúna com irmãos para cultuar. Isso não é uma escolha, nós já vamos falar sobre isso. Isso não é uma coisa que eu faço por causa de mim, isso é uma prática fruto da salvação.
Eu posso ouvir um amém até aqui? Então, desde os primeiros dias, dos primeiros séculos, a igreja se reúne para cultuar. Eu quero fazer uma citação aqui para você, da Didaquê. O que é a Didaquê? A Didaquê são escritos dos primeiros discípulos dos discípulos, que não são escritura sagrada, mas que relatavam um pouco das práticas dos primeiros cristãos. E a Didaquê vai dizer que no dia do Senhor, reuni-vos, parti o pão e dai graças. Então a Didaquê, esse documento dos primeiros discípulos da igreja, ele vai fazer ele vai trazer essa proposta, ou essa ordenança, essa norma, para a igreja dos primeiros dias. No dia do Senhor, reuni-vos, partir o pão e dão graças. Dizendo que esse sempre foi o comportamento da igreja. E aí ele faz essa citação aqui, do dia do Senhor. O que também Justino Marte, que nós chamamos de pai da igreja, que escreveu no século III, ele vai dizer, no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem em um só lugar. Ou seja, desde os primeiros dias, a igreja se reúne juntas para a prática do culto. E isso é algo inseparável da vida da fé. E perceba, tanto a Didaquê quanto Justino Marte vai fazer a citação do dia do Senhor. Dia do Senhor, que a Didaquê vai dizer, e que Justino Marte já vai nos traduzir como o domingo, o primeiro dia da semana. Desde os primeiros dias da igreja, a igreja se reúne aos domingos. O domingo, irmão, para quem é crente, não é um dia normal. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O domingo, para quem é crente, não é dia de passear. Puxa vida, aí já começou cedo. Pois é, irmão, vai só piorar. Mas calma. O domingo é o que nós conhecemos como o dia do Senhor. O primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi no primeiro dia da semana que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e tudo mudou para sempre. Posso ouvir um amém? Toda a realidade foi transformada porque um homem ressuscitou. O nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. E isso nos levou à igreja nos primeiros dias a agora ter a prática de todo domingo vamos nos juntar e lembrar: Cristo salvou as nossas vidas ressuscitando ao terceiro dia. Nós temos um Deus que está vivo e habita entre nós. Então desde os primeiros dias a igreja se envolveu nessa prática. Isso não é tradição, isso é prática de boas obras, isso é resposta da salvação, isso é cristianismo puro e verdadeiro. Estamos juntos até aqui? Está comigo? Então eu queria desenvolver um pouco esse entendimento com você a respeito de cultuar. Quero em primeiro momento fazer a exposição de um texto e olhar para ele como se fosse algumas realidades do que é o culto, e depois trazer mais alguns pensamentos e mais algumas pontuações aqui a respeito do culto. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 95. Quem estava na escola de membresia hoje já continuamos o que nós estávamos falando, né? Já não foi muito confortável, o pessoal está assustado. Meu Deus do céu, onde é que eu me enfiei? Vai dar boa, né, irmãos? Quem estava aqui de manhã, levanta sua mão. Vai dar tudo certo, vai não? Vai dar. Eles até vieram no culto, então quer dizer que vai dar boa. Salmo 95, verso 1, diz assim: venham, repita assim comigo, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, repita assim comigo, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então esse é um salmo convidativo para o culto. Eu quero pegar algumas palavras desse salmo e trazer algum entendimento a nós a respeito de culto. Perceba que o salmo começa com esse imperativo: venham. Imperativo esse que pode ser traduzido como uma convocação. Venham cultuar. Porém, o pensamento cristão é que esse imperativo não é uma simples convocação. Esse imperativo se trata de um mandamento. Venham, vocês têm que vir. Não é opcional.
Então o salmista já está trazendo esse entendimento que o povo de Deus, ele ouve essa afirmativa e ele responde. Por quê? Porque ele se engaja nessa realidade de cultuar a Deus. Então o salmista começa chamando, mas porém chamando com um tom de ordenança. Eu queria que você entendesse isso a primeiro momento. O cultuar, o venham aqui do salmista, não é um simples convite. Porque convite você pode se abster, negar, não aceitá-lo. Porém aqui nós estamos falando de um mandamento. Irmão, você precisa entender, e você vai entender o porquê até o fim dessa mensagem, mas a primeiro momento precisamos ter em mente que cultuar é um mandamento. O Senhor nos chama, até porque o salmista aqui está escrevendo venham, e ele pode convocar. Porém o autor verdadeiro das Sagradas Escrituras, aquele que inspirou o salmista, ele não nos dá conselhos, ele nos dá ordem. Então quando a palavra de Deus diz venham, ela está dando uma ordem ao nosso coração: venham cultuar, porque vocês nasceram para isso. Então, irmão, o culto, primeiro ponto dessa noite, não é opcional. O culto, você precisa cultuar. Você precisa estar nele. Por isso que a igreja, em toda a sua história, se reúne todos os domingos. O dia que teoricamente, é claro que teoricamente, porque a sociedade mudou muito nos últimos anos. Porém, teoricamente, é o dia que ninguém trabalha. É o dia que você não tem outras atividades. É claro, pessoas hoje trabalham por escala e tudo mais, porém, o foco da agenda cristã é o domingo ser o dia do Senhor para uma resposta. Venham, sim, nós vamos. Então, o cristão, ele já organiza a sua vida, sabendo que no domingo ele responde a uma ordem: venham. Amém ou não? Culto não é opcional. E nós estamos, irmãos, como é que eu poderia dizer? Insanamente. Nós estamos nos tornando insanos a cair em um lugar que culto se tornou opcional. Então, saiu para fora, olha o céu. Aí o pessoal tem até aquela unção de Elias, né? Ele olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Já é o suficiente. Basta! Não irei hoje ao culto porque vai chover. Não é assim que funciona. Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Você vem no culto com gripe, azar nosso. Não com corona, né? Daí, coronavírus. Aí já é muito. Mas, irmão, você vem para o culto meio... Não com aquela gripe, não estou falando com aquela febre que você não consegue ficar sentado. Mas você vem meio qualquer coisa. Você vem quando está frio. É que daqui a pouco chega, né? Vocês sabem que aqui o negócio é feio. Você vem quando está calor. Deixa eu contar um segredo para você, irmão. Você vem quando não está com vontade. É porque às vezes, irmão, parece que existem algumas pessoas aqui que nós acordamos tudo domingo. Mas hoje, culto! Nem sempre. Mas eu digo pra você, quando começa aqui o daí nós já começa a ficar bem louco. Posso ouvir um amém? Mais alguém aqui? Porque é muito bom esse negócio aqui. Porém, irmão, o culto é uma ordem. Nós precisamos ter no coração. Falava hoje pela manhã, vou encher a bola da irmã Dirce, que não está aqui hoje à noite, mas eu falava hoje pela manhã, ensinando os irmãos da membresia. Irmão, eu cresci num lar que se a visita chegasse lá em casa 4 horas da tarde, sabe o que minha mãe fazia? Ela assim, aí dava ali aí ela recebia, não, vamos tomar um café, não sei o que lá, 5:30. Então, vizinha, deixa eu contar pra você, eu vou no culto. Quer ir comigo? O que a vizinha fazia? Vazava, né? Naturalmente. Mas, irmão, não é negociável. E eu estou falando de uma pessoa que sempre foi muito ligada à sua família, sim ou não? As primas, as tias, a mãe, sempre ali no cuidado, na visita. Não uma pessoa alienada da sua família. Mas existem princípios que são inegociáveis. Hoje é o dia do Senhor. Quer visitar? Chega às 2 da tarde. Vem para o almoço. Mas 5 horas não dá. É dia do Senhor. Você vai entender o porquê nós devemos esse tributo ao culto. Nós devemos esse valor ao culto pela grandeza que há o que acontece aqui nessa noite. Porém, o primeiro ponto que eu quero que você grave: o culto não é se quero. O culto não é um cálculo, se estou cansado. Essa semana vai ser puxada, então já vou começar a me adiantar aqui. Não. O Arthur um dia pregou para os homens aqui e aí veio rasgando. Quem lembra dessa? O Alisson lembra, né? Aí ele falou assim: tem marido que torce pro filho ficar doente para não vir no culto. E eu falei: sabe que é verdade? É triste, mas que fica assim, não doente sério, mas tipo a mãe ali toda cuidadosa, olha ali e fala: eu acho que ele não tá muito bem. Não tá mesmo, não tá. Nossa, olha a cara desse filho, Deus livre. Deita ele lá e vamos ficar em casa. Mas o que ele quer mesmo é ver jogo de bola.
Diga misericórdia. Estou falando que ele não distorce as minhas palavras. Ah, o pai fica lá, meu Deus, que meu filho... Não, mas ele dá aquela tipo... Se der um ibuprofeno ali, umas gotinhas, sei que vai melhorar, então pelo menos não precisa ir no culto. Por quê, irmão? Porque nós lidamos de maneira errada com a realidade do culto. Então, primeiro mandamento, primeiro ponto, cultuar é mandamento. Aí olha o que o salmista continua. Venham, e aí existe uma prática nesse lugar. Cantemos ao Senhor com júbilo. Perceba, o imperativo aqui continua, a ordem aqui continua. Venham, mas venham para fazer algo. Cantemos ao Senhor. Irmão, o cântico não é opcional. Nós estamos aqui para cantar a Deus. Diga aleluia. Faz o teu aí. Independente se você canta bem, se você canta mal. Independente se você gosta da música ou não gosta. Independente se o dia teu está bom ou não está. O chamado bíblico é venham e cantem ao Senhor. O cântico é uma realidade do culto. Você vai entender o porquê. Eu vou segurar e lá na frente eu quero falar do poder que há quando cantamos juntos. Mas você percebe que a liturgia do culto aqui no Salmo 95 é de um povo que se reúne para cantar. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, irmão, não é nós que inventamos. Vamos fazer um negócio daí, começa com música, depois a gente prega e pede dinheiro ainda para ver se a gente consegue pagar as contas. Não, irmão, isso aqui é a ordem divina. Isso aqui é o que agrada a Deus. Nos reunirmos para cantar. Por isso eu digo para você, venha, irmão, e cante ao Senhor. O Salmo 149 também traz uma ordem ao povo de Deus, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Sabe, irmão, no culto venha e abra essa boca maravilhosa que Deus lhe deu e o adore na beleza da sua santidade. Salmo 96, o próximo salmo aqui, na ordem bíblica, ele vai dizer assim: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Perceba, olha a linguagem do salmista: tributai. O que é tributar? Não é, viu? Se der, faça. É tributo. O que é tributo? É ordem, é pagamento, é obrigação. Cantem ao Senhor. Irmão, na hora do louvor você não conhece a letra, você não precisa fechar o olho. Não está escrito em nenhum lugar que você tem que cantar de olho fechado, sabia disso? Mas é bom fechar, às vezes. Acho que a Fran ministrou hoje, você olha para Jesus, isso é muito bom, isso é maneiro. Mas, irmão, às vezes você pode abrir, deixa eu ver a letra, e aí fica catando a letra aqui. Não, céu. Sério, irmão, porque nós estamos aqui para isso. Não fecha o olho aqui. Por quê? Porque nós temos a ideia que nós me diga se eu não estou certo. Diga, você está pregando, deve estar, né? A gente fica aqui numa expectativa pessoal. Ah, sim, meu Jesus. Não, nós estamos aqui juntos em comunidade, então venha junto. Nós colocamos os irmãos para ministrar o louvor num objetivo de que eles estão dizendo para nós o que nós vamos cantar. Porque nós não podemos chegar aqui e vamos lá, irmão, que música vocês querem? Eu quero aquilo, eu quero 500 músicas. Não! Então eles estão aqui para nos dizer: vamos adorar o Senhor nessa canção. Vamos então, igreja. E nós vamos juntos cantando ao Senhor. Venham, cantem ao Senhor. Posso ouvir glória a Deus? Só que tem um detalhe: cantem ao Senhor com o quê? Com júbilo. Júbilo, e depois ele vai dizer: celebremos o rochedo da nossa salvação. Perceba o que é culto, irmão. Venham, cantem ao Senhor com júbilo. Júbilo pressupõe alguma coisa. Você não concorda comigo? Júbilo pressupõe alguma realidade. Então eu preciso mais uma vez. Eu sei, já preguei essa aí, já falei sobre isso. E vamos falar mais ainda na reciclagem. Mas a ideia, irmão, não é nós sentarmos aqui e ficarmos assim. O júbilo pressupõe algo. Eu sei, irmão, nem todos somos expressivos como esse que vos fala. Nem todo mundo é igual eu, graças a Deus. Posso ouvir um amém? Ainda bem que nem todo mundo é igual eu, porque senão ia ser uma coisa estranha. Mas o júbilo pressupõe algo. Não, o louvor, irmão, o cantar do salmo, do culto, não é uma realidade introspectiva, é uma realidade externa, é o abrir a boca, é o levantar as mãos. Ah, irmão, eu queria ficar com a mão levantada o louvor inteiro, cara. Por isso que eu estou treinando o ombro, só para ficar com o braço levantado mais tempo, para não doer. É sério, você não acredita em mim? Aí eu fico aqui, ó, 1 hora se quiser. Azar.
Por quê, irmão? Porque eu estou aqui para cantar ao Senhor, e o júbilo requer de nós uma posição. Não sou eu que estou, não é o que eu gosto, é que o pastor Davi é animado. Não é porque a Bíblia diz para mim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Há uma expressão. Você talvez seja muito menos expressivo do que eu, porém há um movimento. Eu sempre digo, irmão, nós somos expressivos em algumas realidades. Nós somos expressivos nas nossas alegrias pessoais, no nosso time de futebol, em momentos da nossa vida, nós somos. Por isso, irmão, que, cara, eu sou bem xarope, irmão. Eu fico aqui, e aí a música vem vindo, e cara, que vontade. Igual uma vez eu ouvi um testemunho uma vez, que o irmão tava aqui, louvorzão, e pá! Aí ele tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele tirou o tênis e jogou pra cima. Por quê? Sei lá! Mas tipo, E aí às vezes eu tô aqui, irmão, e pá! E aí eu já me lembro, irmão. Eu já lembro do que vai acontecer daqui um mês. E Unidos da Beija-Flor. Eu falo: não, cara, nós vamos ganhar nessa parada aqui. Nós vamos ser mais alegres. Nós vamos celebrar mais. Nós vamos nos lançar mais. Nada a ver pra você, cara. Pra mim faz muito sentido. E aí eu também lembro da Independente. Como eu te amo, tricolor. Aí eu falo: não, é tricolor, caramba. E aí eu já vou no Jesus, cara. Porque a ideia é júbilo. Posso ouvir um amém? Você entende isso? E aí ele diz assim, deixa eu seguir aqui, meu Deus, tem muita coisa para falar. E aí ele diz assim, vamos para o texto: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-nos com salmos. Ele vai falar da alegria, ele vai falar do celebrar, do júbilo, e aí ele dá, irmão, o motivo. Ele vai falar assim: celebremos o rochedo da nossa salvação. Por que de tudo isso que eu estou falando para você? Por que que tem esse canto? Porque nós estamos fundamentados em uma realidade. Nós cantamos, celebramos com júbilo, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. E isso muda tudo quando você entende. Porque a visão cristã, irmão, a respeito de pecado e salvação, ela nos traz uma afirmação ao nosso coração. O que, pastor? Quando você entende que Ele é o rochedo da salvação, isso nos leva ao seguinte entendimento: quando nós olhamos para a narrativa bíblica, o único problema que o homem tem é chamado pecado. Jesus Cristo resolveu. Consegue entender? O homem na história bíblica tem um único problema. Você não tem problemas, irmão. Você não tem, se você é um cristão. Eu sei que você tem. Estou falando na essência, no âmago da vida. O que realmente é vida diante de Deus. Nós não temos muitos problemas. Nós tínhamos pecado. Mas agora em Cristo foi solucionado. Por isso que quando eu me reúno, eu canto ao rochedo da salvação. Eu posso não ter nenhum motivo aparente para cantar. Eu posso estar com minha alma um caco. Eu posso estar cheio de rachaduras em minha alma por situações da vida. Porém eu sei que o meu único problema foi resolvido. Cristo resolveu o pecado e me salvou eternamente. Por isso agora eu celebro ao rochedo da minha salvação, mesmo nos dias ruins, no dia bom e no dia mau, porque tudo está certo, ainda que os meus olhos naturais contemplem os problemas desse mundo caído, as dores desse mundo caído, e aí a minha alma padece. Eu não estou falando que mesmo aflito você chega rindo. Eu estou falando que na hora do cantar a Deus, a sua alma é transportada a uma realidade e um entendimento maior. Em Cristo tudo está resolvido. Às vezes até acaba o culto e você volta até para alguns lamentos da sua vida. Porém, quando você se engaja de novo em louvor, a sua alma é transportada a uma outra realidade. Tudo está resolvido em Cristo. Ele é o rochedo da nossa salvação. Você consegue entender isso? Isso muda algo na sua prática de cultuar? E por isso, crente amigo meu, por isso que o domingo é tão importante, porque o domingo é o dia que nós sempre lembramos que num domingo pela manhã, Maria visitou um túmulo e um anjo disse para ela: por que procura entre os mortos aquele que vive? E tudo mudou, porque foi num domingo. E por isso que o domingo, irmão, não vai pro parque, que na verdade dá até tempo de ir no parque, né, irmão? Dá tempo de fazer um monte de coisa, mas vem pro culto. Passeia de manhã, de tarde, almoça fora, leva os filhos para brincar, mas venha sempre cultuar, a não ser que você não esteja na cidade, a não ser que você esteja com problemas seríssimos que te impedem de estar aqui. Caso contrário, cultue aquele que te salvou, junto com todos aqueles que foram salvos junto com você. Amém ou não? Estamos juntos?
E a última afirmativa que eu quero pegar desse texto, para aprendermos outras coisas a respeito do culto, é no versículo 6, quando ele diz: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Percebe que o salmista tem em mente que o culto requer de nós também uma postura de louvor, uma postura de júbilo, uma postura engajada com o canto e com a celebração, porém, ele também requer de nós uma postura de reverência. O ajoelhar aqui não significa necessariamente ajoelhar, ainda que se você pode fazer, o faça. Amém ou não? Em algum momento da reunião, se você encontrar e sentir. Mas aqui o fato não é, até porque às vezes, dependendo de onde você está sentado, você nem encontra um lugar para ajoelhar. Se ajoelhar, você vai ficar ali meio que nas canelas do irmão, vai ficar talvez meio perigoso. Se ajoelhar perto de mim aqui, a chance de eu dar uma bicuda na tua cabeça é bem grande. Então, já dou uma adiantada. Mas, o ajoelhar aqui é uma realidade de postura, de reverência diante de Deus, num lugar como esse, a qual nós chamamos de culto. Parece religiosidade, parece pegação no pé, parece algum tipo de exagero, porém, irmãos, nós precisamos em algum nível resgatar a reverência no lugar do culto, entender que isso aqui é uma realidade sobrenatural, que isso aqui é uma realidade mística, que isso aqui é uma realidade poderosa e que Jesus anda aqui por meio do Espírito Santo enquanto cultuamos. E isso deve mudar a nossa mentalidade. Então, irmão, nós precisamos evitar minuto após minuto dar uma olhadinha no celular. Não, cara, não faça isso. Não estou falando você às vezes vê, está esperando uma mensagem, tem alguma situação, ou às vezes até fazer aquele registro do culto, aquele videozinho maravilhoso, edifica pessoas, pode até fazer com que pessoas desejem congregar, vir à igreja. Isso é bom, mas sabe aquela coisinha? Eu parei de falar alto, aí você já desconcentrou, aí você já... Não faça isso. Não se desconcentre com facilidade, mas que haja em nós reverência. E a reverência também está ligada de quando nós estamos cantando, você cantar com todo o seu coração, isso é reverência. Porque isso é sacerdócio. Porque sacerdócio é fazer algo de acordo com as regras daquele que é nosso dono. Isso é um sacerdócio. É cantar, é elevar as mãos aos céus, é estar conectado com o que está acontecendo na reunião e não só ficar esperando a hora que algo agradável irá lhe acontecer. Então a postura do culto é uma postura de reverência. Eu por muitas vezes, irmãos, os irmãos que é como eu, assim, que é muito apegado a futebol, você sabe que eu tenho essa desgraça, e assim, a gente tem os aplicativos, e ele recebe todo gol que sai, e meu celular diz pra mim que saiu um gol em algum campeonato por aí. É bem complicado. E assim, eu tinha o hábito de durante o culto, olha lá, viu, teu Flamengo, hein? E um dia eu falei, que isso, cara? E não o faço mais. Ah, nossa, grandes coisas. Pois é, para você parece simples, mas para mim era um tipo, cara, eu estou sendo completamente irreverente diante de Deus, estou preocupado com outra coisa, não estou conectado a essa realidade. E aí você aplica isso ao que seja a tua distração ou a tua irreverência diante de Deus. Se você está entendendo algo, diga sim. Você achou que eu ia falar amém, né? Você até peguei nessa, né? Você viu? Eu só sei falar, posso ouvir um amém? Então eu vou começar a mudar o meu vocabulário. Então, irmão, Salmo 95 nos mostra esses imperativos, nos mostra essa postura de culto. E agora eu queria falar com você um próximo ponto aqui nessa mensagem. Eu queria olhar com você o poder do culto. Essa é a nossa postura. Mas qual é a realidade do que acontece aqui nessa reunião? Qual é o poder que há no culto? Isso precisa se transformar em um combustível para cultuarmos e termos essa reverência aqui pregada. E termos esse engajamento com o culto, porque há poder na reunião dos santos. Há uma realidade que acontece aqui. Então, quando nós falamos de culto, nós precisamos entender que o culto é a igreja reunida para a sua edificação. O culto, nós podemos colocar essa pergunta: quem se reúne para quê? A igreja para a sua edificação. Então o culto tem essa realidade, mais do que nos reunir, somos reunidos pelo Deus Trino. Eu queria que você entendesse isso. O culto é uma realidade de sermos reunidos, mas não apenas de nos reunir, mas sermos reunidos. Mas eu vou repetir a frase porque eu queria desenvolver isso com você. Mais do que reunir, somos reunidos na presença do Deus Trino. A salvação nos reúne em uma realidade coletiva de culto. Coloca a frase para mim, eu queria colocar ela para você gravar, Samuel, faz favor. Fomos criados, redimidos e reunidos pelo Deus Trino.
O culto, ele tem um poder, porque ele é a expressão do que Deus faz na salvação. Ele reúne um povo para si. Por isso que o que eu estou querendo construir com você? No culto, não é nós que nos reunimos. O culto é Deus que nos reúne, mas não para o culto. Ele nos reuniu na salvação, e agora nós expressamos isso quando cultuamos. O culto significa que nós somos colocados em uma família maior do que nós. O culto significa que nós fazemos parte de um povo maior do que nós. O culto significa que Deus realizou um milagre em nós e nos conectou uns com os outros. Ele nos reuniu. Por isso, irmão, falar uma coisa bem dura aqui agora, mas você precisa refletir sobre isso. Se você tem muita dificuldade com o culto, pergunte para Deus: Deus, será que você me reuniu à sua família? Porque todo aquele que é salvo é reunido. Ele atrai você para uma realidade. Ele atrai você para um lugar. O Espírito, que a Escritura diz que habita no meio daqueles que são salvos e naqueles que são salvos, esse Espírito é o Espírito da comunhão. Então o Espírito Santo em você, ele clama por comunhão, ele deseja comunhão. Um crente verdadeiro, quando ele se distancia da comunhão, ele fica mal, ele fica tipo, cara, que saudade. Um crente, quando não se reúne por um período de tempo, por algum motivo, ele fica mal e ele fica com saudades da reunião. Por quê? Porque nós fomos reunidos espiritualmente, irmão. E se eu não quero me reunir fisicamente, é porque talvez eu não fui reunido espiritualmente. Por isso que eu não sou atraído ao culto. Alguém está entendendo algo aqui? Deixa eu ler alguns textos com você que mostram a realidade que nós somos colocados na salvação, nessa reunião com outros santos e com uma realidade até maior do que nós. Olha esse texto aqui, ó, presta atenção nele, esse texto é fenomenal. Hebreus capítulo 12, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Olha o lugar que nós somos levados na salvação, e isso se replica no culto. Espero que eu consiga explicar esse texto para você. Hebreus 12, versículo 34. Não, versículo 22, desculpa. Hebreus 12, 22. Diz assim: pelo contrário, repita comigo, pelo contrário. Eu preciso contextualizar você. O pelo contrário aqui desse início do versículo é porque aqui o escritor aos Hebreus ele vai fazer uma distinção entre a revelação do culto no Sinai com a revelação a qual nós somos reunidos e chamados por Deus. Então ele está falando nos versículos anteriores: vocês não viram aquele estrondo que Deus fez no Sinai. Vocês não estavam lá, porque até Moisés falou: cara, estou tremendo de medo. Vocês não viram aquilo. Ele dizem: pelo contrário, vocês foram reunidos em outra realidade, não no Sinai. Porque se fosse no Sinai, eu até entenderia, que deu medo. Mas vocês estão dentro de uma outra realidade. Ele vai falar assim, ó, versículo 22. Pelo contrário, vocês chegaram, não ao Sinai, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Olha aqui para mim, irmão. Vocês chegaram ao Monte Sião. Perceba, chegaram. Presente perfeito. Não é passado, não é futuro. Vocês chegaram. Vocês estão em uma realidade. Vocês não estarão em Sião. Vocês estão em Sião. Agora veja a continuação. Você entendeu isso? Agora veja a continuação. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cara, tem tanta coisa aqui, deixa eu tentar. Olha o que o escritor está falando. Vocês chegaram a um lugar na salvação. Que lugar vocês chegaram? Vocês chegaram em Sião. Vocês chegaram na Jerusalém celestial. Como que nós chegamos? Quando que nós chegamos? Quando fomos salvos. Mas não numa salvação completamente individualista.
Nós chegamos nesse lugar quando nós somos reunidos a uma assembleia maior do que nós, porque perceba, nós somos levados a uma realidade de uma assembleia festiva. Já vou explicar para você o que é. Então vocês chegaram num culto, e o que vocês estão vivendo é uma conexão com o lugar que vocês chegaram. E onde vocês chegaram? Vocês chegaram em Sião, vocês chegaram na Nova Jerusalém, vocês chegaram, olha o que ele diz, irmão, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram num lugar celestial, vocês pertencem a uma realidade celestial. E aí ele vai dizer ainda mais, me perdi, 23, é no 22, a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vou explicar isso para você. Quando nós somos salvos, nós nos achegamos a Sião, nós nos achegamos a Jerusalém celestial, segundo os autores hebreus, e nós fomos colocados, nós estamos conectados na assembleia festiva, na igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Do que o autor está falando? Ele está falando que quando você é salvo, e aí já resumindo para você, que quando nós estamos aqui cultuando juntos, nós estamos cultuando não somente a Confins, nós estamos cultuando aqui em União da Vitória, a professora Mazília 202, mas nós também estamos cultuando na Sião, na Jerusalém celestial, e junto com, sabe o que? Miríades de anjos estão conosco na mesma adoração. Quando nós estamos cultuando mais do que isso, nós estamos cultuando com a assembleia festiva. O que é a assembleia festiva? A assembleia festiva é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ou seja, existe uma realidade celestial agora, da igreja dos primogênitos. Por que a igreja dos primogênitos? É a igreja de Jesus Cristo, com todos aqueles que foram salvos na história da terra. A igreja dos primogênitos, por quê? Porque são todos aqueles que foram chamados à imagem do primogênito. Por isso que é a igreja dos primogênitos, porque fomos chamados a sermos como Jesus. Então nós estamos numa assembleia festiva, junto com todos os santos, com miríades de anjos e todos aqueles que foram arrolados no céu, com o nome no livro da vida. Nós estamos nesse lugar. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está falando, irmão, que enquanto cultuamos aqui, nós não estamos sozinhos. Isso aqui não é terreno, irmão. Nós estamos juntos com todos aqueles que responderam a Cristo na história da terra. Nós estamos em Sião, fazendo a mesma coisa que o céu faz agora mesmo, adorando aquele que está sentado no trono. E isso não é história. Ele fala, vocês chegaram. Você precisa entender que vocês estão numa realidade. Vocês foram reunidos nesse lugar, irmão. Nós estamos juntos em um culto com Paulo, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles estão olhando para o trono e adorando Jesus. E o que nós fazemos domingo à noite? Nós adentramos em Sião e adoramos junto com Ele aquele que está sentado no trono. Não é só uma música cantada, irmão. Enquanto você achar que é, você fica com essa cara que não vê a hora que acabe. Mas quando você entende que não é, você sabe que o céu e miríades de anjos estão fazendo as mesmas coisas. Jesus, irmão, o Deus Trino, onipresente, Ele está em um trono de glória, e ao redor dele está miríades de anjos adorando, e ao mesmo tempo está todos os espíritos dos aperfeiçoados, que são aqueles que já morreram em Cristo Jesus, e junto disso também está a igreja adorando. É tudo uma única realidade. É tipo teoria do espaço-tempo, tá ligado? Não é? Parece, né? Tipo assim, tá todo mundo, alguns em universos paralelos, mas todos em uma mesma realidade, olhando para aquele que está sentado sobre o trono. Nós não estamos cultuando sozinhos. Nós não estamos cultuando porque o pastor Davi marcou o culto às 19 horas. Nós estamos cultuando porque nós somos reunidos na Assembleia Festiva de Deus. É um privilégio eterno, irmão. Você precisa entender isso, cara. Ah, só tem culto, né? E o Davi pregou sobre culto domingo passado. Puxa, agora ficou feio faltar, hein? É, irmão, um privilégio, é um chamado, é algo, irmão, que é mais valioso que ouro puro, cara. Nós estamos juntos com a eternidade adorando aquele que está sentado no trono. Ele continua dizendo, me deixa só comentar sobre isso, quando ele fala assim, que nós chegamos a Deus e também ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: então, quando nós chegamos em culto,
em Sião, nós chegamos na aspersão do sangue de Jesus, que fala mais do que o sangue de Abel. Sabe por quê? Porque o sangue de Abel clama por uma justiça de um irmão que foi contra o outro. O sangue de Abel clama dizendo: irmãos estão em ruptura. O sangue da aspersão vai nos dizer: nós agora temos paz uns com os outros e cultuamos todos juntos o mesmo Deus glorioso e santo. Esse é o sangue da aspersão que clama mais que o sangue de Abel. O sangue de Abel está dizendo a ruptura entre irmãos. O sangue de Jesus fala: nós temos paz uns com os outros, vamos nos reunir para cultuar aquele que é santo, aquele que nos salvou. Por isso que nós somos reunidos no sangue da aspersão. O sangue da aspersão nos reúne. Eu não gosto de ir no culto, é porque talvez o sangue da aspersão não aspergiu em você. Porque aspergido, nós somos reunidos em uma realidade coletiva para cultuar. Alguém está entendendo algo nessa noite? Diga sim. Diga como é precioso. Diga. Uma outra realidade de culto, irmão. O culto é essa reunião celestial. Mas o culto também, quando nos reunimos aqui, ele é a habitação de Deus. A congregação é a habitação especial de Deus na terra. Quem aqui está no plano de leitura bíblico? Você deveria estar. Digo que você deveria estar. Você não está. Provavelmente você está vacilando. Porque, é que eu estou lendo lá. Não, está lendo nada. Provavelmente. Mas deixa isso, uma hora eu encontro uns lugares aqui para falar essas coisas. Mas, irmão, lendo o Êxodo, você vai ver que Deus ele constrói um tabernáculo para habitar entre os homens. Deus constrói um lugar para estar entre os homens. Depois nós vemos um templo sendo construído, nós vemos o Éden sendo construído para Deus habitar com os homens. Só que agora Deus, como diz Paulo em Atos 17, Deus não é mais aquele que habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita mais em lugares. Deus agora habita em uma outra realidade. Deus habita no meio da sua igreja, mas na igreja reunida. Deus não habita na minha igreja do meu quarto. Ele age individualmente, sim. Há uma relação individual entre cada cristão e o Senhor, mas a habitação de Deus está na reunião dos santos. Esse culto é o lugar que Deus habita. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Solta para mim lá, Samuel. Deixa eu citar alguns textos para você, para nós olharmos para isso. Vai dizer assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito habita em quem? Repita assim comigo, plural. Próximo versículo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O santuário de Deus são vocês, não é você. Tanto que o contexto do ensino de Paulo aqui é sobre como a igreja é edificada. Então ele fala, olha como edificam. E aí por isso que ele termina, aquele que destrui esse santuário, que santuário? A igreja que é edificada. Se você edifica a igreja de maneira que a destrói, cuidado. Por quê? Porque vocês, igreja de Jesus, vocês são a habitação de Deus. O teólogo Gordon Fee, ele vai falar o seguinte, o Espírito habita primariamente na comunidade e apenas secundariamente no indivíduo. Irmão, o Espírito só habita em você quando você está reunido como igreja, se você é parte da igreja, porque ele habita na igreja. Essa coisa de, não, mas eu tenho o Espírito, meu Espírito, não é, biblicamente não é assim. Talvez numa religião que alguém inventou seja assim. Mas na Bíblia, nós temos o Espírito sim, mas porque fazemos parte da habitação do Espírito chamada igreja. Deus habita na reunião. Deus habita na igreja reunida. Deus habita nesse culto, irmão. Diga amém, cara, porque Jesus está aqui. Efésios capítulo 2, versículo 19. Alguém está tomando um refri aí. Dá um gole aí, meu. A minha água aqui tá morna, mano. Que eu tô tomando só pra alguém. Alguém uma água gelada pra mim, mano? Pô, essa água morna, mano. Cada vez que eu tomo, me dá enjoo. Porque os mornos Jesus vomitará. Você viu, Laodiceia? Efésios 2, 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros de uma família. De qual família? A família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser o quê? Um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados. Com mais quem?
junto com os outros, para serem morada de Deus. Perceba essa frasezinha aqui, ó. Junto com os outros. Juntos nós formamos um edifício, morada de Deus no Espírito. Deus habita na nossa unidade e o culto é a representação dessa unidade. Não é apenas no culto, obviamente, mas o culto é esse lugar onde nós expressamos visivelmente essa realidade de coletividade. Nós estamos aqui juntos, Deus habita aqui entre nós. Há poder nesse lugar. Ah, irmão, diga um amém mais evangélico. Há poder nesse lugar, irmão. Primeira de Pedro 2, 4, 5. Eu vou ler esses 3 textos rapidinho aqui. 1 de Pedro 2, 4, 5. Acelera lá, Samuel, para dar tempo. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5. Também vocês, repita assim comigo, eu, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é uma pedra. Fala bem da tua lado, você é uma pedra. Por isso que às vezes rola umas pedradas aqui. Sim ou não? As pedradas, irmão ali me dá uma pedrada, é porque a gente dá uma pedra. Pregação foi uma pedrada, é porque eu sou uma pedra, entendeu? O irmão lá, pedrada. Você é uma pedra. E junto, e assim, irmão, obviamente, uma pedra não edifica uma casa. Uma pedra não forma uma casa. Mas apenas pedras juntos formam uma habitação. E Pedro está falando, vocês são uma pedra e juntos vocês formam a habitação de Deus na terra. Quem aqui curte o êxodo do tabernáculo? Eu adoro ler o tabernáculo. A glória de Deus no Santo dos Santos. É maneiro, né? E aí Moisés entrando e coisa arada e tal. Então, o tabernáculo agora está nesse salão aqui. A gente só não acredita. Mas está. O Santo dos Santos está aqui por quê? Porque o véu do Santo dos Santos foi rasgado. Agora há um acesso e juntos nós formamos aquele último repartimento, Santo dos Santos, aonde a arca estava lá e Deus era entronizado entre os querubins. Ele é entronizado nesse lugar. Ele é a pessoa mais importante nesse lugar, porque Ele habita aqui. Irmão, isso é o culto. Vou repetir o que falei provocativamente. Deixa eu tomar uma água. Nós só não acreditamos, mas isso é real e precisamos nos apegar e precisamos adentrar nessa realidade crendo que Jesus está aqui. Salmo 22, 3, rapidinho. Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo, aleluia, entronizado entre os louvores de quem? De Israel. Nem de Jacó, nem de Isaac, nem de Abraão, do povo chamado Israel. Deus é entronizado aonde? No meio dos louvores do povo. Irmão, quando nós louvamos aqui, independente se o irmão do teu lado canta igual eu, gritado, tudo atravessado, não tem problema. Quando nós cantamos juntos, Deus é entronizado aqui. Ele faz um trono nesse lugar. Irmão, olhem para mim, precioso de Jesus, isso aqui é maravilhoso. Se eu sei que isso acontece, por que eu não quero estar aqui? Porque isso é real. Deus habita no meio da congregação. Por isso o culto tem essa realidade tão especial. Deixa eu acelerar porque eu preciso finalizar essa mensagem. Próximo ponto do culto, ele é o lugar que Deus habita. Nós somos reunidos em Deus. E o culto também é para nossa edificação. O culto tem como objetivo edificação. Qual é o fim do culto? Deus ser glorificado e a igreja edificada. Amém ou não? Deixa eu ler alguns textos com você também. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios é o momento em que Paulo mais se gasta para fazer a igreja de Corinto entender que o fim do culto não é expressão de dons. O objetivo do culto não é cada um fazer o que quer. O culto tem um objetivo, edificação da igreja. Olha o que ele fala. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, perceba, já começa com salmo. Que da hora, né? Já começa com, viu, alguém já libera a cantoria aí. Tem que ter a cantoria, senão não tem graça. Então, vem com o salmo. Sabe por que começa com o salmo, irmão? Vou te falar por quê. Porque a igreja é o povo do rocheiro da salvação. Lembra disso?
Jesus nos salvou, lembra disso? Então, por que nós começamos com o salmo? Porque o salmo, o cântico, o louvor, ele é uma resposta a quem Deus é. Então, se nós somos o povo salvo, nós já começamos essa reunião nos voltando para Deus e respondendo quem Ele é. Você lembra do plano de leitura lá? Então, vou lembrar você de mais uma parte. Lembra que quando o povo atravessa o Egito, ou atravessa o Mar Vermelho, o que aquilo significa? Salvação. Eles foram salvos do Egito. Qual que é a primeira coisa que Moisés faz? Vem galera, vamos junto! E ele começa a cantar um louvor a Deus. E vai ser cantado lá nos últimos dias também. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso aqui é loucura demais. E aí depois Miriam já olha e fala, vou também. Pega o tamborim e as mulheres juntos. E o que eles fazem? Salmo. Por quê? Porque é uma resposta a quem Deus é. Deus nos salvou. Nós cantamos. Nos reunimos? Deus nos salvou. Comece com o salmo. Outro tem um ensino, que estamos fazendo aqui agora. Esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, ainda outro faz interpretação. Que tudo seja feito, esse é o ponto importante, para edificação. O culto é uma realidade de edificação. O culto é uma realidade que tudo que fazemos aqui edifica você, ainda que você não veja, irmão, ainda que você não sinta. Mas enquanto cantamos, você é edificado. Deixa logo para essa parte aqui, para nós já se jogar para o final. Efésios 5,18, quero que você abra a tua Bíblia nesse texto aqui. Efésios 5. 1 Coríntios 14, Paulo afirma que o culto é para edificação. Agora Efésios 5, 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se fazer o quê? Alguém aqui quer ser cheio do Espírito? Então, segunda a sábado, jejum. Sim ou não? Segundo o texto aqui, não. Você vê como a gente tem umas coisas que a gente meio que até inventou e não é nem o que a Bíblia diz, mas não estou falando que você não deve jejuar. Jejuar é coisa boa, traz bastante crescimento espiritual. Porém, olha o que o texto diz: não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher do Espírito. Ele vai explicar como: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza. Então, não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito. Como? Cantando entre vocês. Perceba, é cantando entre vocês. Cantar em casa não tem esse efeito aqui, ainda que seja bom, ainda que você o deva fazer. Louvores na sua casa, adorar o Senhor em família, adorar o Senhor sozinho, maravilhoso. Porém, o que Paulo está falando é de uma bênção. Você não gosta de bênção? Uma bênção que é dada apenas na comunidade, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Irmão, quando nós cantamos juntos, nós estamos sendo cheios do Espírito, ainda que você não sinta nada. Se você estiver cantando a Deus com a comunidade, nós estamos sendo edificados e cheios do Espírito. Enquanto nós, por quê, irmão? Porque nós estamos cantando a palavra. Você está sendo edificado enquanto eu prego, porque estou pregando a palavra. Mas quando cantamos, também estamos fazendo a mesma coisa, cantando a palavra, cantando o que Deus disse, o que Deus é. E isso vai nos enchendo e edificando a nossa vida. Se você é alguém muito ausente de cultos, irmãos, você não cresce em edificação. Amém ou não? Se você é alguém que não frequenta, por exemplo, reunião de oração, você não cresce em edificação. E por isso que às vezes, irmão, você não sai do lugar. Estou dando aqui a fórmula para você. Você não cresce espiritualmente. Por quê? Porque é na reunião, no culto, mas também em reuniões como a reunião de oração, que é um culto, nós vamos sendo cantando juntos, e isso vai nos enchendo. Ainda que você não sinta, que você não caia para trás, que você não dê cambalhota, não acontece nada, mas nós estamos sendo cheios e edificados. E perceba o que Paulo fala aqui: cantando entre vós. Alguns irmãos mais da linha reformada, eles vão trazer uma instrução que eu acho muito bonita. A gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, mas eu acho muito bonita. Que eles falam que esse texto é onde nós cantamos, não com os olhos fechados, mas com os olhos abertos, cantando entre vós. Ei, porque eu sei que os seus olhos são como, tá ligado, né? E os seus cabelos, fala sério, hein? Nós vamos cantando uns para os outros. E nisso nós vamos sendo cheios. E nisso nós vamos sendo edificados. Por isso que ainda que você esteja em lamento na reunião, um louvor cantando entre vós edifica você. Porque existe também cânticos de lamento.
Existem hinos que não dizem apenas sobre quem Deus é, mas dizem a respeito das nossas realidades, e nisso nós vamos sendo fortalecidos na fé. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Se há alguém aqui hoje frustrado, triste, abalado, algo parecido com isso, o que sempre há em algum culto, talvez até coisas que nós nem sabemos. Então nós estamos aqui, mas de repente alguém se levanta e começa: Deus enviou. Alguém me ajuda? Seu pra nos salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas hoje vive e junto com o Pai estás. Vamos juntos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Alguém triste nessa noite? Seja consolado pela graça que há no canto da igreja. Você consegue perceber isso? Você percebe que diante de uma canção como essa não há coração que não se renda à grandeza de quem o nosso Jesus é? De que tudo está certo porque Ele ressuscitou no dia do Senhor, no primeiro dia da semana? Isso é a igreja. É claro, nem sempre é como fizemos aqui agora, nem sempre é uma canção como essa. Porém, irmão, quando cantamos, nós somos edificados no Senhor, nós somos cheios do Espírito, nós vamos fortalecendo a nossa fé, nós vamos conhecendo mais quem Deus é. Muitos aqui conhecem um texto como Apocalipse capítulo 1, que vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente. Porém, quando nós vamos cantando, é como se um pouco mais Jesus fosse abrindo a cortininha dos nossos olhos para ver quem Ele é. Mesmo que eu já conheça o texto bíblico, mas ao cantá-lo Ele vai se aplicando a mim. Alguém entende algo sobre isso? Alguém consegue entender o que eu estou falando? Sabe, irmão, não é só sobre cantar, é cantando entre vós, é fortalecendo uns aos outros. Quando eu canto, eu não canto porque eu quero um toque de Deus, eu canto junto com você, independente de qual seja a canção. Amém ou não? Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito, cantando entre vós juntos uma mesma canção. O culto, irmão, é uma realidade sobrenatural. Me deixe terminar, que eu já passei da hora. Ainda não, tem até uns minutos. O culto, o que acontece quando cultuamos? O culto, irmão, 3 coisas para terminarmos. O culto é uma encenação. Quando cultuamos, nós estamos encenando uma realidade vindoura. Quando cultuamos, nós estamos encenando a última cena da história de Deus. Você sabe qual é? Eu conto para você, não vou ler os textos para ganharmos tempo. Mas quando cultuamos, nós estamos encenando aquela cena de Apocalipse que diz que João viu homens de toda tribo, língua, povo e nação, grandes e pequenos, todos juntos, olhando e falando ao que está assentado no trono. A Ele seja glória, poder, majestade e sabedoria. Quando nós cultuamos, nós estamos encenando uma realidade que ainda virá. Quando nós cultuamos, nós estamos entrando nesse lugar, e ainda que estejamos apenas encenando, não encenando como alguém que carece de realidade, nós estamos encenando, mas nós estamos também antecipando em uma experiência de degustar daquele dia. Quando cultuamos, encenamos, mas quando cultuamos, também experimentamos um pouco daquele dia. Aquele dia, irmão, todo o povo de Deus vai estar reunido. Nós não vamos estar em casa, irmão, nós vamos estar juntos. Juntos. Quem está do teu lado aí, espero que esteja com você. Eu espero que você esteja comigo naquele dia. Mas, irmão, nós estaremos juntos. Eu não gosto de ficar muito perto. Não funciona, brother. Nós estaremos juntos.
E nesse dia nós estaremos cantando aquele que está sentado sobre o trono e glorificando quem Ele é. E cada domingo, vez após vez, nós bebemos um golinho da eternidade, do coral eterno a qual participaremos. Eternamente, irmão, nós estaremos cantando a Deus, não só cantando. Sei que quem aprendeu isso lá no passado, né? Vou ficar só cantando no céu. Não, vai ter bastante coisa na eternidade. Mas todas as vezes que olharmos para o trono, você percebe uma realidade do Apocalipse? Que sempre que Apocalipse vai descrever realidades celestiais do trono de Deus, ela vai falar a respeito de Jesus, citando Ele como o quê? Como o quê? Que Jesus sempre é citado? Eu vi Deus e à sua direita, quem estava? Eu vi um cordeiro. Sempre a eternidade vai se referir a Jesus como Cordeiro. Por quê? Porque sempre que olharmos, vamos lembrar do rochedo da nossa salvação. E aí nós temos motivos para cantar para Ele. Todas as vezes que olharmos para Jesus na eternidade, algo vai sair de nós, um cântico. E hoje nós experimentamos isso quando nos reunimos para adorar a Deus juntos. O culto é encenação, o culto é antecipação, mas também uma proclamação daquele dia que virá. Para terminar, pegue sua Bíblia, se coloque em pé. Abra ela em Apocalipse. Os irmãos do louvor podem nos ajudar. Apocalipse, eu nem sei qual que eu vou ler. Capítulo 5. Essa é a realidade que nós encenamos nessa noite. Essa é a realidade que nós encenamos a cada domingo. E naquele dia não será estranho para ninguém, daqueles que passaram anos da sua vida se reunindo com os olhos naquele que está sentado em um trono. Me ajude ali, Samuel, para quem não está com a Bíblia. Versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, veja isso, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Nós estamos ensinando isso nessa noite. Deixa eu ler mais um texto com você para nós cantarmos. Corra lá para Apocalipse 21. Diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então,
aquilo que nós achegamos, agora desceu até nós. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não será mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que estava no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Esses dois textos, eles refletem essa nossa encenação dessa noite. O cântico daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Todo aquele que está vivo cantará o que está sentado no trono. E juntamente com isso, nós estamos encenando o dia em que o tabernáculo de Deus descerá entre nós e Deus habitará entre nós. A igreja é a habitação de Deus, mas nós estamos encenando uma realidade maior que ainda virá. Um dia Deus habitará entre nós e nós estaremos fazendo o que estamos fazendo hoje aqui, declarando ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam glória, honra, poder, sabedoria e ações de graça. Nós estamos encenando nessa noite o que faremos eternamente. Nós estamos experimentando, degustando. Como é que vai ser? Feche os olhos, eleve as suas mãos e olhe para aquele que está assentado no trono. Como será a eternidade? Feche os seus olhos, eleve suas mãos e veja aquele que está assentado num trono.